pessoal, tudo bom com vocês? Então, hoje eu vim trazer para vocês meu relato de parto aos 16 anos. Isso mesmo, tá bom? Vou contar como é que foi desde o começo, tá? Então, eu descobri que eu estava grávida, eu não, minha mãe, no caso, né? Porque ela sempre se ligava assim nas coisas da minha menstruação, né? Porque a minha vinha junto com a dela, no caso, no mesmo dia. Aí ela percebeu que a minha não tinha vindo, entendeu? Então já tinha um mês já. Aí ela me perguntou: Thaís, essa é a menstruação? Aí eu falei assim: mãe, não sei, nem lembro o dia e tal. Ela falou assim: mas eu me lembro. Se não vir até tal dia, nós vamos fazer o teste. Aí, acho que 15 dias depois, que não veio, ela foi, comprou o teste e tava lá: positivo. Eu, com 16 anos, sabe, aquela menina assim, não vou falar da roça, porque onde eu morava é roça, mas não era tanto como tem por aqui em certos lugares. Mas, assim, besta, menina besta, porque, tipo, não sai de casa, não sabe nada da vida e tal e tal. Eu nem liguei, tipo, mãe, eu tô grávida e tal, Como se fosse a coisa mais normal do mundo, mas não era, entendeu? Aí, o que acontece? Ela ficou desesperada, né? Começou a chorar. E o que os outros vão pensar e tal. Ela se preocupou no que os outros iam pensar, misericórdia. Mas, tipo assim, porque os outros falam demais, né? Os vizinhos, então, linguarudo danado. Aí começou o desespero, né? Porque 16 anos eu estudava ainda. Tive que parar de estudar. Eu até tentei ir pra escola, mas eu passava mal. E no ônibus, a pressão baixava demais. Então eu começava a sentir tonteira. Uma vez dentro do ônibus, eu, tipo, quase descendo no ponto onde eu tinha que descer, eu não enxerguei mais nada. Minha vista ficou tudo escura. A pressão baixou. Eu falei, pronto. Comecei a ficar gelada. Eu falei, vou morrer. Aí a minha sorte que tinha uma menina do meu lado, assim. Eu falei assim, acho que era até conhecida minha, se eu não me engano. Aí eu falei com ela: pelo amor de Deus, me ajuda que eu não tô enxergando nada. Eu não vou conseguir descer do ônibus. Ela foi, me deu a mão, aí descemos do ônibus, sentamos na guarita e ficamos até pressão voltar, eu melhorar, entendeu? Aí eu melhorei, graças a Deus, e voltei pra casa, não fui mais pra escola. Eu falei assim, não tem como. Aí eu tentei outras vezes ir pra escola e sempre acontecia a mesma coisa, eu sempre passava mal. Eu fiquei passando mal até meus, acho que 5 meses, se eu não me engano. Aí eu parei de estudar, simplesmente parei. Depois que eu ganhei meu filho, eu não consegui mais voltar a estudar, porque eu não tinha com quem deixar, entendeu? Não tinha como deixar com minha mãe, que minha mãe também teve o meu irmão quase juntos. E aí, tipo assim, minha mãe, pra cuidar de 2 crianças, não tinha como. E minha mãe sempre falou comigo assim: quem pariu o Mateus, que ampare. Não lembro que ditado é esse, não. Que balanço, um negócio assim. Então, tipo, eu não tinha ninguém pra ficar com meu filho. Eu parei de estudar, entendeu? Aí, não tive mais como voltar a estudar e fui cuidar dele, né? Aí minha mãe, no desespero, algo assim, que descobriu, né? Ligou pro meu pai, que minha mãe e meu pai são separados, né? Sua filha tá grávida e tal. E meu pai: não acredito nisso, que não sei o que tá na cabeça, tem titica? Bem assim mesmo. Aí, depois do esporro e tudo mais, aí eu tive que casar, né? Igual eu contei no outro vídeo. Tive que casar. Fiquei um pouco na casa da minha mãe. Depois eu fui morar no sítio com ele, igual eu contei lá no outro vídeo. E quando eu tava perto de eu ganhar o neném, eu fui pra casa da minha mãe, porque ficava perto da pista. Fiquei lá. Aí um belo dia, a gente fomos na igreja, né? Tinha a igrejinha de frente pra casa da minha mãe. Nós fomos e tudo, beleza, tchau. E tudo bem, tipo assim, criança não vai nascer hoje, né? A criança não vai nascer hoje, já é o quê? Vai dar 11 horas da noite, né? Mas com a bela sorte que eu tenho,
comecei a sentir a dor 11 e pouca da noite, era 11h30, eu acho, entendeu? Falei assim, pronto, começou a dor. Aí minha mãe, é trabalho de parto? Eu falei assim, não é, mãe, é só uma dorzinha. Minha mãe, é trabalho de parto? Eu falei, não é. E realmente era. Só que antes, o que acontece? Alguns dias antes, acho que uma semana ou 15 dias antes, eu fiz uma ultra, entendeu? Uma ultrassom e eu vi que, médico que viu, né? Que o cordão umbilical tava com voltas no pescoço do meu filho. Aí o que acontece? Ele falou assim, vai pro hospital, rapidamente mostra a ultra pra eles e pede pra eles fazerem uma cesárea de emergência, porque o seu filho tá com voltas do cordão no pescoço e ele pode se sufocar e não vai aguentar. E se fizer um parto normal, ele também não vai aguentar, porque tá com muitas voltas no pescoço e tal. E tipo assim, o cordão tava bem sufocando bem, entendeu? Bem enroladinho mesmo, não tava com folga, tava bem enroladinho. Eu fui, cheguei lá no hospital, eles não quiseram fazer. Falou que o médico que fez a minha ultra era doido e tal. Não quiseram fazer. Mandaram pra casa. Aí voltei pra casa e fiquei esperando, né? Entrar em trabalho de parto. Aí entrei em trabalho de parto, né? Era na sexta-feira. Na quinta-feira, 11h30 da noite. Fui ganhar ele na sexta-feira de manhã. Cheguei na quinta-feira no hospital. Cheguei no hospital, né? Era quase meia-noite ainda, mas na quinta-feira ainda. Não tinha dado meia-noite. O médico tava dormindo, né? O obstetra lá. Aí ele foi e falou assim. Aí ele dormindo, as enfermeiras foram chamar ele. Aí ele foi e falou assim: você tá sentindo muita dor? Eu, vontade de socar já a cara dele, né? Aí ele falou assim: deu toque lá, né? Tá com 2 de dilatação. Eu vou dormir, bem assim. Eu vou dormir. Depois eu volto pra te ver. Pra ver quanto de dilatação você está. Bem assim. Aí ele foi, viu a ultra. Viu que o cordão tava enrolado no pescoço. Aí ele falou assim, o cordão tá enrolado no pescoço. Mas eu vou dormir assim mesmo. Quando eu acordar, se você não tiver dilatado mais do que 2, aí a gente tenta a cesárea. Porque o meu turno acabou 8 horas da manhã. Aí quando for 6 horas eu opero você, que dá tempo pra fazer rapidinho. Bem assim. Aí eu fiquei sentindo dor. Aí teve uma hora que veio tão forte a dor que eu não aguentei. Eu gritei. Minha mãe falou que era assim: cala a boca, não pode gritar, porque senão me enche o dia mais de você ainda e tal. E só tinha eu ali, né? No quarto, sentindo dor. E do lado do meu quarto já tinha uma mulher que já tinha ganhado e tava esperando pra ter alta. Mas só que o dela foi normal. Aí ela foi e falou assim. Aí a mulher veio: nossa, você tá sentindo muita dor? Eu falei: aham. Aí ela: calma, quando vinha dor você faz força. E vinha dor e eu fazia força e não adiantava de nada. E eu só sentindo dor. É coisa de louco. Aí minha mãe, como minha mãe tinha o meu irmãozinho recém-nascido, porque meu irmão nasceu em novembro e meu filho em dezembro. Aí, o que acontece? A pastora da igrejinha que ficava de frente pra minha mãe foi junto com a gente, né? Que eu, menor de idade, de 16 anos, eu não podia entrar sozinha no hospital. Então a pastora foi junto. Aí, tipo assim, minha mãe ficava um pouco lá dentro. E depois minha mãe saía, a pastora entrava e ficava comigo. Entendeu? Aí ela me ajudou muito, a Neuzete. Ela me ajudou demais, graças a Deus. Aí ela ficou comigo, segurava a minha mão. Tinha hora que parecia que eu ia morrer. Tá? Ela mesma falava, eu achava que Thaís não ia aguentar. Porque a dor era tão forte que parecia que eu ia desmaiar e não ia voltar nunca mais. Aí, quando foi 5 horas da manhã, o médico foi, acordou, deu lá o toque lá. Eu tava com 3 só de dilatação. Aí o médico foi, voltou, né? 5 e pouca da manhã, fez o toque, não tinha dilatado. Aí ele foi e falou assim, eu vou voltar às 6 horas, 6h30. E se não tiver dilatado mais nada, eu vou fazer o parto. E dito e feito, ele saiu, foi tomar café e tal, e eu lá sentindo dor. Fui,
e tive que fazer cesárea, porque ele voltou e não tinha dilatado mais nada, entendeu? Aí eu fiz a cesárea. Ele falou assim, prepara ela pra ir pro quarto. Centro cirúrgico, né? Aí eu fui pro centro cirúrgico. Aí lá fui eu, né, pro centro cirúrgico, ninguém podia entrar comigo, porque não é autorizado. Até hoje aqui eu acho que em Cachoeira não pode entrar, entendeu? Onde eu moro. Porque tem lugares que já é autorizado, né, a entrar acompanhante. Aqui eu não sei, mas até a vez que eu tive a minha filha, 3 anos atrás, não podia ainda. Aí agora eu não sei como é que tá sendo. Aí foi eu e Deus, né? E mais ninguém. E os médicos, né? Misericórdia. Vamos lá. Aí vi aquela agulha enorme pra botar, né, nas minhas costas, na espinha, pra dar anestesia. Aí eu só lembro que o quê? Aí, né? Eu tive meu filho. Aí foi cesárea mesmo, né? Teve centro cirúrgico, o médico fez o parto e tal. Aí depois eu só me lembro que quando meu filho nasceu, ele saiu correndo pra poder sugar a água, né? Que fica no nariz, porque ele tinha engolido água e tal do parto. E eu apaguei. Apaguei de vez, só me lembro dessa parte que eu só vi passando com meu filho correndo lá longe e eu apaguei. Quando eu acordei, eu já estava no quarto. E quem estava comigo era minha avó, entendeu? Já tinha trocado lá de acompanhante tudo mais. E quem estava comigo era minha avó, entendeu? Aí eu acordei, eu não conseguia nem ficar acordada. Eu abri o olho só. Aí eu abri os olhos assim, olhei para um lado pro outro e apaguei de novo. Eu só ficava desse jeito. Eu acordava e apagava, acordava e apagava. Aí na hora que eu acordei mesmo, já era o que? De tardinha já. Aí 7h pouco da noite, meu filho nasceu 7h15 da manhã. E eu acordei já era de noite. Aí eu peguei e fui tomar banho, cismei de lavar o cabelo no mesmo dia, lavei o cabelo. Só sei que tomei banho e sentei na cadeira pra ver televisão. Lá no quarto, né? Aí eu sentei lá, falei assim, vó, eu tô passando mal, segura meu filho aqui, segura Rian, que o nome dele é Rian, né? Segura Rian aqui. Só deu tempo da minha avó pegar ele. Quando minha avó pegou, eu caí no chão, desmaiei. Acordei e já estava na cama de novo. Aí fiquei andando igual uma véia, porque parecia que ia repuxar tudo, arrancar tudo de dentro, aquela cirurgia. Deus me livre, outro troço ruim. Aí minha avó ficou comigo lá, meu filho nasceu no dia 23, eu passei a véspera de Natal lá no dia 24 pro dia 25, só fui embora no dia 25. Entendeu? Minha avó passou lá comigo, meu amor. Aí ficou lá comigo, tadinha. Primeira vez que ela tinha passado o Natal, longe do meu avô, né? Porque eles. Meu avô antes de falecer, né? Aí. Era a primeira vez que ela tinha passado Natal, antes. Longe do meu avô, depois de casado, né? Olha, eu sei que foi uma doideira. E da tristeza no mesmo tempo, porque passar Natal no hospital comendo um angu estranho, horrível. Aí no dia 25 eu tive alta, né? Meu filho também. Aí meu filho ficava roncando, tipo com. Tinha alguma coisa no nariz dele, né? Mas aí a pediatra olhou mais ou menos e falou que não era nada, que era da água, que ele tinha engolido, aspirado, né? E tal, que depois passava, né? Aí até hoje ele ainda ronca um pouquinho, mas eu descobri que ele tem carne no nariz e tal. Mas a pediatra falou que não vai ser preciso operar agora porque ainda não tá avançado. Mas é isso. Fui pra casa, né? Fiquei na casa da minha mãe, fui pra casa da minha mãe. Fiquei lá uns dias. Acho que eu fiquei um mês lá na casa da minha mãe. Aí passei ano novo da minha mãe também. O pai do meu filho não passou ano novo comigo. Natal ele também não passou porque eu tava no hospital. Entendeu? Ano novo também não passou porque ele foi pra praça com um amigo dele, né? Só via assim, com amigo e tal. E é isso. Passou lá na minha mãe pra poder olhar, né? O bichinho, né? Meu filho.
E fui pra rua. Eu fiquei lá com minha mãe lá, passeando lá e tal. Não podia comer nada remoso, não foi muita grande coisa, né? Mas eu tava com meu filho nos braços, graças a Deus deu tudo certo, né? E foi isso. Depois eu vim aqui contar pra vocês também sobre a dermatite atópica que meu filho teve. Tá na pele, graças a Deus não tem mais. Entendeu? Depois eu vim contar pra vocês como é que foi e tal, os remédios que eu passei, porque tem criança que tem. Às vezes alguma mãe quer saber, né? Tá bom? Beijinhos. Se inscreve no canal, não se esqueça, por favor, tá? E deixa seu like.